Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, delicado, mas muito importante. A violência moral contra a mulher. Temos aqui um relato bem interessante de Marabá, no Pará, e outros artigos que ajudam a gente a entender melhor essa questão, inclusive no ambiente virtual. Exato. A ideia é a gente tentar entender o que configura mesmo essa violência, como ela aparece no dia a dia, às vezes de um jeito bem sutil, né? E também olhar para os desafios e para as estratégias para combater isso, com base nesses materiais que a gente analisou. Perfeito. O objetivo é clarear essa forma de agressão que nem sempre é óbvia, não deixa marca física, mas, nossa, o impacto pode ser devastador. Vamos então tentar entender isso melhor? Para começar, o que exatamente é a violência moral? A Lei Maria da Penha fala sobre isso, né? Sim, a Lei 11.340 de 2006, ela é bem clara. Define violência moral como qualquer coisa que seja calúnia, difamação ou injúria. E já existiam no Código Penal, certo? Já existiam, sim. Mas a Lei Maria da Penha traz isso para o contexto doméstico e familiar, que é o foco dela. A gente está falando tipo de xingamento, sabe? Humilhações, tanto em público quanto no privado, espalhar mentiras para sujar a imagem da mulher. Tipo acusar de traição sem prova. Isso. Ou vazar fotos íntimas, fazer críticas que não são verdadeiras, basicamente qualquer coisa que ataque a honra, a imagem dela. Entendi. E aí tem aquele relato de Marabá, né? Da ação educativa com estudantes de medicina no CRAM, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Isso, foi uma experiência bem rica. Eles focaram justamente em conscientizar sobre a violência moral. Usaram palestras dinâmicas, e o interessante foi o relato de como as participantes se envolveram e como até os estudantes se sensibilizaram mais. E o que mais chamou atenção nesse relato? Acho que foi perceber nas entrelinhas como essas dinâmicas com casos hipotéticos ajudaram algumas mulheres a reconhecer como violência certas coisas que elas viviam. Humilhações, controles, coisas que talvez antes elas achassem normal, sabe? Ou parte do relacionamento. Nossa, isso é muito sério. Mostra como é urgente falar mais sobre isso, né? Levar informação, fortalecer o apoio, principalmente para quem está mais vulnerável. Com certeza. E os artigos que a gente leu, eles conectam isso com um quadro maior. Apontam que essa violência tem raízes, assim, históricas e culturais profundas. No machismo mesmo, em relações de poder desiguais. Aquela ideia antiga da mulher como propriedade? Exato. Uma visão que, infelizmente, ainda deixa rastros. Mesmo com avanços legais importantes, tipo, desde o Estatuto da Mulher Casada, lá em 62, passando por convenções internacionais até chegar na Maria da Penha. A sociedade muitas vezes ainda meio que naturaliza essa violência moral. Quer dizer, a lei avança, mas a cultura, essa demora mais para mudar, né? Demora. E aí entra a questão do ambiente virtual, que você mencionou no começo. Pois é, a coisa fica ainda mais complicada online, certo? Muito mais. A violência moral migrou forte para a internet. Os artigos falam muito do uso de redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram são citados. Ex-companheiros usando essas plataformas para continuar a agressão depois que o relacionamento acaba. Para difamar, expor a vida íntima. Exatamente. E a internet potencializa isso de um jeito assustador. O alcance é muito maior. E progressor, às vezes, dá uma falsa sensação de que ele não vai ser pego, de impunidade. E os dados mostram isso, um aumento. Sim, um dos artigos aponta um aumento expressivo de crimes cibernéticos contra mulheres. E uma parte considerável desses crimes é cometida por ex-parceiros. E quais os desafios específicos disso no mundo digital? Os materiais falam sobre a dificuldade de provar, né? Falam sim. Por exemplo, a dificuldade de validar um print de tela. Para ter valor legal, muitas vezes precisa de uma ata notarial, que é um registro em cartório. E isso deve ser caro, imagino. Pode ser caro e inacessível para muita gente. Além disso, tem a falta de preparo, às vezes, das instituições para lidar com esse tipo específico de crime digital. E a própria legislação, que está sempre correndo atrás da tecnologia, né? Existem projetos para incluir a violência eletrônica na Lei Maria da Penha, para aumentar penas, mas é um processo. Entendi. É um cenário complexo. E diante disso tudo, o que as fontes apontam como caminhos? Porque parece que só focar na punição não está funcionando tão bem, né?
Esse é um ponto que aparece bastante. A punição é parte da resposta, claro, mas sozinha ela não resolve a raiz do problema. Um desafio gigante é o próprio reconhecimento da violência, por causa daquela naturalização que a gente falou, e porque a violência moral e psicológica pode ser muito sutil. A própria vítima pode ter dificuldade de identificar. Exato. Ou sentir vergonha, medo. Por isso, os materiais reforçam muito a importância de investir em prevenção. Educação desde cedo, sabe? Ensinar sobre respeito, limites, inteligência emocional. Fazer campanhas de conscientização que realmente cheguem nas pessoas. E fortalecer as redes de apoio, imagino. Fundamental. Fortalecer os CIRANs, os serviços de atendimento, criar espaços seguros para que as vítimas possam falar, denunciar e receber ajuda. A responsabilização tem que ir além do agressor individual. Pensar na sociedade. Faz todo sentido. Analisando tudo isso, fica muito claro como essa violência moral, não importa se é no cara a cara ou pela tela, deixa marcas profundas, né? Deixa, e é uma questão que atravessa classe social, idade, tudo. Exato. E talvez uma reflexão final que esses materiais provocam, para a gente pensar além do que discutimos aqui, é o seguinte: se a gente sabe que focar só na punição tem limites, como é que a gente pode, como sociedade, fortalecer de verdade as estratégias de prevenção e educação? Como a gente pode fazer isso de um jeito mais eficaz para tentar quebrar esse ciclo de violência, principalmente nesse ambiente digital que é tão rápido, tão viral? Como criar uma cultura digital mais segura e respeitosa nesse sentido? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.